Hoje a gente está gravando nosso 16º episódio e a gente vai falar sobre um caso que aconteceu aqui perto, em Goiás. Foi ali na região de Minas, Goiás, na nossa rede, né, aqui no DF. Mas agora no final de julho, teve uma médica que ganhou fama no Brasil por sequestrar uma criança que tinha 3 horas de nascida. 3 horas de nascida. Lá em Uberlândia e trouxe para Itumbiara, aqui em Goiás. Aqui no Goiás. Aqui no Goiás. E aí hoje a gente vai desvencilhar? Eu tô correta? Destrinchar esse caso. E comparar também com o caso que teve lá em 1986, que foi do Pedrinho, que até virou uma novela depois, Nazaré Tedesco. Levou o caso, né, para um conhecimento mais profundo. Eu, por exemplo, só conhecia pela Lindalva, pobre Lindalva. E é isso aí, a gente vai comparar os dois crimes, ver o que mudou na legislação de lá para cá e fiquem com a gente. Vamos lá. Antes de começar o vídeo, curte, comenta, compartilha. A gente está aos poucos crescendo aqui no canal e a gente gostaria de crescer mais, de levar mais para vocês também. Toda quarta-feira a gente está aqui trazendo casos comentados, aleatórios, fofocas, casos sérios, trazendo direito e a parte jurídica, fazendo análise jurídica disso. E queremos a companhia de vocês e queremos também que vocês façam a fofoca da parte de vocês aí e divulguem o canal. Bora pro vídeo. Vamos pro vídeo. Em 23 de julho de 2024, Cláudia Soares, ela é neurologista, né? Ela entrou numa clínica se passando por enfermeira. Não, por médica. Por médica mesmo? Disse que era pediatra. Ah, pediatra. Amanda. Usando um nomezinho de uma pessoa decente. Ela falou, qual é o nome que eu uso para ter credibilidade? Oh, coitada. Aí que ela começou a errar. Nesse momento... Aí ela foi procurar... entrou primeiro num quarto que tinha 2 bebês, 2 meninos, depois entrou no segundo quarto que tinha um menino e uma menina. Disseram que ela não estava procurando especificamente por nenhum bebê, né? Não era uma pessoa certa, né? O filho de alguém. Sim. Ela levou a menina e pelo contexto, depois que a gente vai ver, a gente percebe que ela queria mesmo uma menina, né? Porque ela estava se preparando para isso. Mas não era uma menina em específico. Preparou um terreno certinho. A criança tinha 3 horas de nascida. E aí ela conversou com o pai, jogou aquele migué, tal, que precisa fazer uns exames complementares, algo do tipo. E aí levou a criança, colocou numa sacola. Maldade, viu? Colocou numa sacola e saiu em direção ao carro. E aí tem a imagem dela, a filmagem dela indo em direção ao carro com a criança na sacola. Saiu de Uberlândia. Lá ela tinha certo acesso a esse hospital, porque ela era professora universitária ela era professora universitária vinculada a esse hospital, que era aqueles hospitais universitários também, sabe? E aí ela tinha acesso, entrou com um crachá provisório apresentou dela, o crachazinho, né? Disse que era médica de lá, pediatra, que estava indo fazer uma troca de uma outra médica, substituir. O segurança chegou a achar estranho e aí entrou em contato lá para saber se realmente tinha alguém. Mas enfim, ela foi rápida, saiu, veio para Itumbiara, onde ela morava, e atuava também como neurologista. E eu vi até que no início chegaram a falar falsa médica, não sei o quê, só que nem era falsa médica. Ela é médica mesmo. Infelizmente, essa criatura ainda é médica. Mas aí ela trouxe para cá a empregada dela, que estava grávida. Chegou em casa e ela estava com um carrinho de bebê. E ela tinha contado a essa babá e a alguns amigos e familiares que estava grávida há uns meses. Então ela fez um exame em maio, contou que estava grávida. Passou o exame, olha aqui, tô grávida. Viu? Não viu? E ela falou que estava grávida de 2 meses só, né, quando ela contou. E acho que foi 2 meses o tempo. Maio, junho, julho, ou seja, 4 meses ela pariu. Aí ela chegou e falou pra empregada, olha... Antes da coisa, já nasceu, menina. Tá moderno demais. Mas realmente o melhor dessa história é a empregada mencionando, não, achei estranho. Cheguei na casa, vi que tinha um bebê. Estranho. Empurrei pro lado, passei o pó. Não. Ela falou, achei estranho, mas
continuei fazendo meu trabalho. Ela nem ia se Aquela meter nessa pessoa treta, ela não ia se meter nessa evoluída, que treta. nada mais abala na vida, sabe? Tipo, Ela tem os filhos dela pra criar. só Ela tem quero os filhos minha dela. vida. Ela tava grávida, né? Tava grávida. Empregada. E era de um menino. E aí, esse fato é importante porque a polícia, quando a polícia foi super rápida, identificou essa saída já como algo estranho, buscou pela rodovia, né? Pelas câmeras da rodovia. O caminho dela, ela estava em Tubiara, conseguiram pegar. Quando pegaram ela, estava com o enxoval completo já, fralda, blá blá blá. Tudo completo, rosa e tal, bem característico de menina. E aí ela falou, não é pra mim, gente, era pra mim empregada, sou uma pessoa altruísta, boa. Só que a empregada estava grávida de menino. De um menino, um pequeno detalhe. Meninei. Vocês que estão julgando. Enfim, E aí a tipificação do crime dela, qual foi? inicialmente ela foi autuada como sequestro. E é o que a gente viu na mídia toda, né? Uhum. Médica sequestra, médica sequestra. O sequestro em si não seria o enquadramento ideal, porque tá lá no artigo, 158, sequestro e cárcere, acho que é 158. Ele não tem um dolo específico, é você privar alguém Da da sua liberdade de locomoção. Uhum. Pela doutrina, enquadra aqui como cárcere se for uma privação maior dessa Mais liberdade, restrita. mais restrita, então a pessoa está presa num quarto, está presa no armário. E no sequestro seria quando você está privado de sua liberdade, mas com a Com dignidade. dignidade. Com espaço é uma palavra pra muito forte, dignidade. Tá preso na fazenda. Mas Anda de cavalo e tudo, mas não pode sair, né? Enfim, você tem um pouco mais de liberdade ali dentro da sua restrição. Tem uma pena ali de 1 a 3 anos. No caso dela, seria um sequestro qualificado por ser uma menor de 18 anos. E aí, como a gente tá aqui sem fazer nada, já vamos revisar. Os casos de casa de aumento, que aí leva para 2 a 5 anos. Forma qualificada, né? Na forma qualificada do sequestro. Seria, então, menor de 18, quando a restrição for maior de 15 dias. Em caso de internação, em casa de saúde ou hospital. Ou no caso de CAD, né? Quando for cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou idoso. Sim. E o crime de sequestro a gente diferencia daqueles de extorsão mediante sequestro, porque o fim dele não é obter a vantagem, é só restringir a liberdade da vítima, né? O dolo dele é genérico aqui, não tem um dolo específico, né? Por isso até fica ruim você tipificar isso que ela fez no sequestro, porque a finalidade dela não era privar, ela estava toda arquitetada, ela estava toda já tramada para fazer esse parto como se fosse dela, para ter esse filho como se fosse dela, então ela tinha uma intenção muito maior, né? Daí a gente já vê que não seria um sequestro, porque ela queria criar a criança. Sim. A criança ia frequentar a escola, ia ter uma vida, em tese, normal, Sim. ali de frequentar a faculdade um dia, de ter um trabalho, então ela não teria essa liberdade de locomoção dela restringida. Às vezes até morando fora do país, mas como filha dela. Então a ideia dela era assumir essa maternidade. E aí temos aqui para ter como base já o caso Pedrinho, que foi em 86 que teve o sequestro. 21 de janeiro de 1986. Especialista de Pedrinho. Especialista em caso Pedrinho. Lindalva, Nazaré. Enfim, lá naquele caso, em 1986, eles botaram, ela foi condenada em 2003, a Vilma, porque sequestrou o Pedrinho. Foi 21 de janeiro de 1986, ela já tinha uma outra filha também sequestrada, raptada, né? E ela criou os dois como se fossem irmãos ali e tal. E aí, quando descobriram isso, que ela foi condenada, foi em 2003. E os crimes delas ficou diferente desse da médica de agora, né? Foi outro contexto. Essa menina, inclusive a irmã de Pedrinho, tinha 23 anos já quando teve a descoberta ali, né? E ela não quis, né, voltar pra família dela originária. Ficou com velho. Foi 79 o dela. Até o Pedrinho disseram que ele manteve contato com a Vilma, Porque né? Mas era a mãe dele, né? É muito difícil você criar raio assim. Pra quem tá de fora é muito fácil. Uhum. Uma miserável tira a criança de outra pessoa, leva. Só que pra ele foi a mãe dele. E ela criou como mãe mesmo. E ela criou bem, né? Criou bem. É isso. Eita, É difícil que a demais. natureza às vezes avisa. Olha, essa aqui não serve pra isso. Não nasceu pra ser mãe. Mas a pessoa teima. Mas ela foi uma boa mãe.
Pô, mas teimosa. Mas foi uma boa mãe. E a que preço, né? A que custo? A custo de outra mãe. De outra. Exato. Tadinha. Pois enfim, nessa época, ficou então. Ela ficou condenada, a Vilma, a do Pedrinho, ficou condenada por subtração de menor. E aí o crime, eu acho que é o 249. Não lembro o número. Mas enfim, a gente vai colocar aí de qualquer forma. É um crime que não foi pensado para esses casos de sequestro, assim, porque você vê até pela gravidade dele. Acho que é 2 meses a 2 anos. 2 meses a 2 anos, é um negócio assim que ele coloca subtração de interdito ou de menor de 18 anos, então vale para criança e adolescente. No parágrafo ele já traz assim, se você, mesmo que o agente seja pai, seja alguém que teria direito à guarda, se ele não está com essa custódia da criança, ele não se exime de responder por esse crime. Então eu acho que ele foi voltado mais para essas situações familiares, assim. De treta familiar. A pessoa do genitor não ter a guarda, ou a genitora não ter a guarda, e aí quem pegar na escola, não devolver, ou levar para outra cidade. Mas sem grandes intenções, né? Isso, não é uma coisa para você realmente, sabe? Tanto é que é um crime que ofende ali, acho que é a assistência familiar, é uma coisa voltada para esse âmbito familiar, assim. O juiz pode deixar de aplicar a pena, se verificar que não houve maus tratos. Então, assim, já deixa claro, mas era o que tinha. O que tinha é o que tentaram enquadrar, peninha baixa, micha, para um caso desse, de Vilma. E aí, ainda teve o parto suposto, sim, que aí seria outro crime. Que aí nesse parto suposto entra, nesse caso dela, porque ele é um crime misto alternativo, né? Ele tem tanto o parto suposto quanto registro, que ela também registrou o Pedrinho, né, como filho dela. A ocultação e a subtração, né? São 4 modalidades. 4 modalidades. Mas nesse parto suposto é um crime de mão própria, né? Só a mulher pode praticar. Por motivos óbvios, a gente não precisa nem entrar nisso, mas... Vamos ver. Medicina nos dirá. Meu Deus. Então, teria que ser uma mulher, no caso do parto suposto, nessa modalidade, nesse núcleo aí desse crime. Que eu não vou mais chutar o artigo. Eu acho que é o 242, mas não vou mais. Mas enfim, esse crime tem uma pena já um pouquinho maior, né? 2 a 6 anos. Então, que ela ficou com 3 anos nesse, eu não entendi por quê. Porque de 2 a 6, bota 6 pra ela. Um pouquinho também, 3,5 ela recebeu nesse aí. Por quê, gente? Sendo que teve 2 núcleos desses aí atendidos, né? O parto e o registro. Teve o parto suposto. Aí ficou com 3 anos. E o registro. No caso da Cláudia, Cláudia, né? Cláudia Soares. No caso dessa moça nova aí, a médica, a Nazaré da modernidade. Nazaré reinventada. Ela poderia, assim, em tese, se a gente não fosse trazer, né, o crime atual, mais adequado, mas ela estaria aqui no parto suposto. Porque ela apresentou, não chegou a registrar, né, como dela, um filho que ela sabe que era de outra pessoa também. Isso aí meio que eu falei foi meio redundante, né? Sabe, lógico que eu sei, eu não pari. Mas enfim, ela assumiu como dela um parto. Ela falou que estava grávida, falou que pariu antes da hora. 4 meses. Não teve tempo, eu acho, de anunciar para a família inteira. Não, muito mas para a empregada ali já teve esse registro. E Vilma, além de assumir como dela esse parto, ela colocou, ela registrou de fato. Osvaldo, Pedrinho se tornou Osvaldo. Rapaz, realmente. Pela escolha do nome, eu volto pra minha família original. Eu quero Pedro. Eu quero me chamar Pedro, por favor. E hoje em dia ele é advogado, né? Advogado criminalista. Aqui em Brasília. Tá vendo? Mundo dá voltas. Mundo dá voltas. Mas enfim, uma coisa até interessante falar, que a gente falou que é um crime próprio ali, né, no caso da mulher, no parto suposto. Nos outros meios, não. A substituição de recém-nascido, a ocultação, também não. O registro pode ser feito até pelo pai, né? Pessoa. Pois é, e nesse pai caso enganado. aí, um pai enganado entraria num erro de tipo. Porque ele tá achando que é o filho dele, né? Pois é, um pobre. Um bichinho. Como é que também fico na dúvida como é que alguém, se for casado na mesma casa, não sabe que é seu. Não passa a mão na barriga, né? Não cresce a barriga. Não, mas o da Vilma, ela tinha uma pancinha, né? Disseram que ela tava gordinha. Porra, mas aí você não acompanha nada também nessa gravidez, né?
É um pai ausente. Não, já. Ó, era Oswaldo em homenagem a ele? É, Oswaldo Júnior, o Pedrinho. Oswaldo vacilou aí nesse acompanhamento. Não viu nenhum. Não chorou. Não. Enfim, Foi ruim. parto. Foi ruim, Oswaldo já faleceu. Né? Já faleceu. Já. Vamos deixar lá. Sinto muito. Enfim, ela então foi enquadrada aí e ainda teve falsificação de documento, que talvez na hora do registro ela tenha se utilizado de algum documento falso, não sei, não me aprofundei. Aí, tipo, Nazaré pode dizer alguma coisa? Pode, não sei, não lembro a novela também. Mas enfim, hoje, como estamos? Hoje a gente tem desde 2016 o crime que no inquérito tipificou a ação da Cláudia, né? Que tem a pena mais grave e que trata de quando você subtrai o menor de forma mediante fraude e tal, é o tráfico de pessoas, que inclui essa subtração quando é mediante fraude para adoção ilegal. É um dos objetivos, né? Que é protegido pela lei. Isso. O crime que ele veio substituir, assim, na verdade, é o correspondente, né, em tese, era o tráfico de mulheres. Que acho que era 231 lá. E aí, lá tinha algumas situações, por exemplo, era muito mais voltado para a questão de prostituição, né? Então, lá por si só, você não precisava ter esses meios que ele trouxe como obrigatórios no 149A. Que agora, hoje em dia, já não cobre mais, né? Porque se você tá ali de forma livre, espontânea... Consentindo de forma válida, é isso. Você tava afim, foi. Aqui, o 149A, ele traz ali, acho que são uns 8 núcleos verbais de recrutar, agenciar, transportar, transferir. Tem 2 tipos que são permanentes, eu achei comprar realmente inovador, assim, comprar pessoas, quando você tira ali do meio, você isola os núcleos, comprar pessoas, transferir pessoas, mas enfim. Mas comprar fica mais no que a gente tem na mente de tráfico de pessoas, né? O pagamento para receber alguém que vai me prestar alguma finalidade, né? E ele elenca ali as finalidades para as quais configuraria o crime. Dentre elas está a adoção ilegal, que foi o que enquadrou nesse caso no indiciamento dela, mas poderia ser também tráfico de órgãos, servidão, submissão a condições análogas à de escravidão e fins sexuais, salvo engano. Acho que são esses. Se estiver faltando algum, a gente vai colocar embaixo para vocês, mas eu acho que é isso. E aí... Essa pena é bem maior, né? Já é de 4 a 8 anos. Que a outra é 2 meses a 2 anos. Muito diferente. Gostosinha agora melhorou bastante. E o dela ainda tem uma causa de aumento, né? Que tem uma causa de aumento ali prevista. Eu acho que contra a criança. Só até a metade. E uma delas é isso aí, né? Acho que é menor de 18, idoso, vulnerável, pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Todo mundo que tá nesse campo mais vulnerável, né? Que a lei sempre protege. Isso. E aí tem a situação também de aumento, no caso, acho que de funcionário público, quando ele está exercendo a função, ou a pretexto de exercer sua função, ou a retirada do território nacional. E isso aqui é interessante, porque normalmente quando a gente fala em tráfico, a gente já imagina uma conduta com extraterritorialidade. Se é tráfico, foi para outro país, ou veio de outro país, e aqui não necessariamente. Aqui a extraterritorialidade funciona como uma causa de aumento e que levaria a competência, se houvesse a causa de aumento, para a Justiça Federal, porque esse crime ele é previsto na Convenção de Palermo já, né? E aí traz o que é animal. Você pensou alguma besteira, velho? Eu pensei não. Pensou bem aqui, ó, Palermo. Pensei não pensei não. É Palermo, né? Não sei. Eu acho que é. Não sei. Só acho que é. Ai, meu Deus. Então já é previsto na Convenção de Palermo, não sei. Enfim. Que ódio. E lá eles trazem, né, que em regra o consentimento da vítima não influencia em nada se utilizarem dos meios, e a gente também traz meios obrigatórios ali vinculados no 149A, coação, violência, grave ameaça, fraude ou abuso. E aí a fraude pode entrar aqui em situações, por exemplo, que você consentiu. A vítima, no caso. Então, mediante fraude, né? Foi enganado. Eu fui, sei lá, e acontece demais, assim, acontece muito
de você ser chamada, não, vem para os Estados Unidos. Aqui você vai ter tudo de bom, sua vida vai ser Cate ótima. Torres, né? A que ficou conhecidíssima aí, a influencer. Ela chamava e dizia, não, gente, vem pra cá, que vocês vão ter a vida melhor, vão trabalhar comigo, vão me assessorar e tal. O pessoal ia. Quando chegava lá, ia pra prostituição. Ela recolhia passaporte. Não assim, dizendo, olha, vou tomar seu passaporte, você tá presa, mas vou guardar pra você, porque que perigo você andar com passaporte por aí. Na série Bom Dia Verônica tem isso, não sei se você viu, que ele pega os documentos das meninas que moram ali, e são pessoas geralmente que não têm família e tal, e que eles abrigam nesse lugar da igreja, né? Como se fosse um lugar para a pessoa estudar e tudo, melhorar de vida, e aí ele oferece, vocês vão para os Estados Unidos, vocês vão para Europa e tal, e vai ter tudo de bom. E é pra tráfico sexual, as meninas. Da sereia, né? Eu vi um caso, um desses podcasts de crime e tal, um caso de uma mulher que ela foi chamada pra trabalhar pra cuidar de idoso. Aí ela falou que assim que desceu lá, e beleza, receberam, entrou no carro, e aí o cara já tava com a arma. Caraca. Aqui assim, falada pra ela, tipo, você achou que vinha, né, pra... E a pessoa realmente acredita, né? Uai, assim, dependendo da sua situação, velho, você tá numa situação tão vulnerável aqui no Brasil. Sim. E tem pessoas que vão ser nem tão vulneráveis, né? Isso aí eu não tô nem considerando. Que eu acho que tem que servir de alerta também, assim, pra você se questionar um pouquinho. Será que tá fazendo sentido? Mas tem pessoas que estão numa situação tão de vulnerabilidade que, assim, pra ela... não tem nada a perder. Sim. De ir para um país novo, com a língua que você não fala, sem... É uma oportunidade. Mas aí aqui custa, né? Enfim. Vamos lá. E aí agora temos então esse crime novo, que foi onde ela ficou enquadrada. Sim. Melhorou bastante a situação para nós, assim, como sociedade, felizes com a resposta penal, né? Em termos de punidade. E foi assim que ela ficou indiciada. Não temos ainda... Eu não vi se teve denúncia, eu acho que não. Acho que não, é muito recente, ainda, né? Mas foi rápido pra caramba o inquérito. Eles prenderam ela já da madrugada, eu acho, do dia seguinte, assim. Foi dia 23 de noite, dia 24 ela tava... Não ficou de nem... julho, né? Ela tava já presa em flagrante. Muito rápido mesmo que agiram. E aí, o flagrante aqui, só pra finalizar, que eu lembrei do nada. Por que seria um flagrante se pegaram ela no dia seguinte, né? Mas porque ela estava ainda com os elementos do crime. Ela estava ainda com enxoval, estava com a criança, o carro ainda cheio de coisa. Então estaria ali enquadrado como aquele quase flagrante, como flagrante impróprio, né? E é um crime permanente, não? Isso que ela praticou. Perfeito. Próprio, então, na verdade. Não seria nem impróprio. Porque ela tá cometendo. Verdade. Viajei aqui, legal. Viajei. Viajou igual ela com a criança pra chegar. Parar em Tubiara aqui. Devolva. Mas pra esses pais, meu Deus do céu, que alegria. Porque realmente você não A mãe do Pedrinho demorou 16 anos pra encontrar o bichinho. Não, é uma angústia, assim, eu acho que é uma tortura a pessoa viver com um negócio desse. E eles, em poucas horas ali, já resgataram. Que realmente acho que traumatiza, mas passou com a menina em casa. E é isso. É isso, gente. A ideia era fazer aqui uma comparação com o que foi um caso muito midiático que a gente já teve e que ganhou repercussão nacional, que foi o de Pedrinho. Como é que foi julgado e o que é que essa lei de 2016 trouxe de novidade pra gente, trouxe de punição maior e da aplicabilidade dela em casos que a gente não... Normalmente a gente liga para casos de grande tráfico e tal, e nesse caso aqui foi um caso desses que aparece na mídia e teve um enquadramento. Tomara que ela seja condenada. Até a próxima. Beijo. Eu imagino a vinheta e já tenho vontade de morrer. Ela viu o filme do Schwarzenegger tendo filho, gente? Não é nem moderno, é antigo. Há quanto tempo tem esse filme? Não sei. Acho que eu não sei. Senhora do Destino, é sim. Tá vendo? Não sei mais do que